A EPET debate palestra de Castelo Branco na Comissão de Infraestrutura do Senado. Dívidas e sistemas de produção de petróleo. Saudações, eu sou Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Estamos hoje aqui para assistir a palestra do presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, palestra que ele proferiu na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal em agosto de 2019. Para fazer esse debate e essa avaliação, eu convidei o engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou 20 anos na Petrobras, no Centro de Pesquisa da Petrobras. Então vamos fazer assim, vamos assistir a palestra do Roberto Castelo Branco, vamos fazer os comentários e assim sucessivamente. E eu digo mais ainda, o Brasil tem uma oportunidade única, que é a descoberta de extensas reservas de petróleo do pré-sal, um ativo de classe mundial, reconhecido internacionalmente, e temos que ter foco nesse projeto. Mas o alto nível de endividamento acaba consumindo recursos que poderiam gerar riqueza para o nosso país. Muitos empregos, bilhões de reais em receita para o Estado, para as três esferas de governo, a esfera federal, estadual e municipal. Anualmente, a Petrobras paga quase 7 bilhões de dólares de juros para bancos, para detentores de títulos de dívida, o que, com esses recursos, nós poderíamos estar investindo num sistema de produção de petróleo com capacidade para produzir 150 mil barris diários. Isso, com o preço do petróleo a mais ou menos 60 dólares por barril, daria uma receita de 3,5 bilhões de dólares por ano para a companhia, para ser parte dela ia ser pago como impostos para as três esferas de governo e dividendos para os acionistas, em que o Estado brasileiro é o acionista controlador. Bem, então, assim, quando ele coloca, né, os 7 bilhões de dólares de pagamento, né, do serviço da dívida, né, esse número aparentemente é alto, né? Mas se a gente pegar no consolidado um faturamento de 350 bilhões de reais, 7 bilhões de dólares, 7 vezes 4, daria aí 28 bilhões de reais, né? Isso é bem menos do que 10% do faturamento da Petrobras. Então, o faturamento da Petrobras é gigantesco. A conta que esse senhor precisa fazer é o seguinte: bem, eu faço essa dívida, contraio dívida, né, e pago essa dívida. Então, esses 7 bilhões, né, que são de pagamento da dívida, se a gente considerar, por exemplo, a seção onerosa, nós estamos falando aqui em 5 bilhões de barris, né? Essas plataformas foram contratadas, né? 4 já estão em operação no campo de Búzios, vai entrar mais uma. Então tem o campo de Itapu, Atapu e Sépia. Muitas plataformas, né, vão entrar nessas áreas, né? Então essas plataformas, só essas plataformas que foram feitas a partir desse endividamento, nós estamos falando aqui em 5 bilhões de barris, né? Então a receita líquida desses 5 bilhões de barris e desses investimentos que foram feitos vão gerar uma receita, né, da ordem de 300 bilhões de reais nos próximos anos. Então e isso só os 5 bilhões da seção onerosa. Eu não estou computando aqui os 60 bilhões da Petrobras. Então o pagamento dessa dívida, né, é claro que se a gente tivesse juros zero, né, seria ótimo, mas juros zero não existe. A Petrobras pode tomar
esses financiamentos, né? Vamos dizer que a taxa média de juros que a Petrobras paga seja de 6%. Se a gente pegar 6%, eu vou colocar aqui a seção onerosa, mas muito por baixo, senhor presidente, muito por baixo. O retorno da seção onerosa para a Petrobras é mais de 15%. Então você está tendo uma rentabilidade de 15% e pagando um juros de 6%. Então isso aqui é falacioso. É falacioso. Compensa a Petrobras ter essa dívida, compensa a Petrobras pagar esse serviço da dívida. Por quê? Porque o retorno é muito maior que 6%. Né? E então reforço aqui mais uma vez que esses números absolutos que o presidente da Petrobras coloca, eles não têm significado nenhum. Podia, né, talvez seja a intenção dele. Não, eu não vou investir nada, ou vou investir muito pouco e não vou ter dívida. E não vou ter aumento de reserva, aumento de volumes recuperados, não vou ter pré-sal, não vou ter nada. Que era a Petrobras do ano lá antes de 2002. Essa era a Petrobras, investimento baixíssimo, dívida baixíssima, e era uma empresa sem perspectiva naquela época. E a gente já falava isso, né, que a Petrobras precisava mudar a atitude, e a Petrobras mudou a atitude. Então nós vamos ser muito críticos aqui, e eu sou muito crítico aqui, com relação ao que aconteceu à Petrobras, a forma como a Petrobras contratava, os problemas de gestão em determinadas áreas da Petrobras. Eu sou um grande crítico aqui, mas nós vamos reconhecer aqui os méritos da Petrobras, os méritos também dos diretores da Petrobras. O diretor, o senhor Estrela, da área de exploração e produção, tão importante para a descoberta do pré-sal. O senhor Hildo Sal, diretor da área de gás. Então, os méritos da Petrobras foram gigantescos. E a Petrobras só é essa empresa hoje porque ela não seguiu as regras que o atual presidente está seguindo. Então, a Petrobras hoje é grande, é muito maior do que era em 2002 e, infelizmente, gerenciada por quem não acredita na empresa estatal que construiu tudo isso. Certo. Seguinte, Paulo, voltando a esse número, só explorando um pouquinho mais essa informação, né, e como ela foi apresentada pelo presidente da Petrobras, né? Então ele disse, né, repetindo, né, atualmente a Petrobras paga quase 7 bilhões de juros por ano, né, e com esses recursos, segundo ele, nós poderíamos investir em um sistema de produção de 250 mil barris diários. Vamos entender o que isso significa. O que é o endividamento? O endividamento, ele é o resultado, né, de você obter recursos de terceiros para antecipar investimentos. Então, quando você tem um empréstimo, é o seguinte, você tem uma capacidade de investimento com seus recursos. Você tem bons projetos, você quer antecipar o resultado. O que você faz? Você pede recursos de terceiros a um custo que consiga ser recuperado porque você tem um projeto que justifica. Então, você potencializa a sua capacidade de investir, você alavanca a sua capacidade de investir. Então, você antecipa uma capacidade de investir que você não teria, caso você se contivesse a investir na proporção da sua geração de caixa. Então, simplesmente isso, o empréstimo é isso. Eu podia fazer uma outra pergunta para o presidente Castelo Branco, né? Se esses juros, né, de 7 bilhões anuais, né, que é equivalente a um sistema de produção por dia, né, a gente também poderia fazer uma equivalência da dívida bruta atual, né, de 101 bilhões, ela é equivalente a 14 sistemas de produção. Então essa dívida bruta atual, só para fazer uma equivalência com sistemas de produção, ele estava fazendo essa equivalência, né, com relação aos juros, vamos fazer a equivalência também para os sistemas de produção com a dívida bruta total. Então, se os 7 bilhões que ele economiza, ele pode investir em um sistema de produção por ano, os 101 bilhões de dívida bruta que a Petrobras antecipou, né, tomou de terceiros para fazer investimento, eles são capazes de investir em 14 sistemas de produção. Então, se a Petrobras não tivesse tomado, vamos dizer, esse endividamento para investir, vamos simplificar, vamos tratar só dos sistemas de produção. Então, se eu não tomo recursos de terceiros para investir em 14 sistemas de produção, porque eu não quero pagar juros, eu vou levar 14 anos dessa economia de 7 bilhões por ano para poder investir nos 14 sistemas de produção. Então, será que é essa a melhor decisão? Você não ter dívida e ficar investindo devagarinho durante o tempo?
quando, daqui a pouco, mais à frente, o próprio presidente vai mostrar a ansiedade que ele tem em desenvolver os recursos brasileiros do petróleo brasileiro, a ansiedade que ele coloca da necessidade de trazer parceiros e outras empresas para explorar, né, numa velocidade rápida o petróleo brasileiro. Essa postura de condenar o endividamento e o pagamento de juros é uma postura que está na contramão de uma intenção de quem deseja acelerar a produção, tá certo? Então isso não faz sentido, né? Então foi possível, né, graças à alavancagem, que foi possível justamente antecipar diversos sistemas de produção que hoje produzem petróleo para a Petrobras, suficiente para compensar a queda dos campos maduros e dar um excedente para aumentar a produção e a geração de caixa da companhia. E como são projetos rentáveis, é facilmente administrável a dívida com esse custo. Vamos seguir. Eu queria fazer só mais um comentário, né? É que os projetos da Petrobras, eles são tão bons. E eu fui aqui, uma taxa interna de retorno de 15%. Na verdade, eu fiz contas, né? Já tenho uma memória de cálculo, que as taxas internas de retorno na seção onerosa são superiores a 15%. Então, todo mundo sabe, todos os investidores sabem que as taxas internas de retorno dos projetos da Petrobras são elevadíssimas. Tanto é assim que quando a Petrobras coloca os bonds, né, os títulos da dívida, quando ela coloca no mercado, a procura é muito maior do que a oferta, porque todo mundo acredita na Petrobras, porque ele sabe que ele está comprando um título e tem garantia de que aquele título vai ser pago, porque o mercado está avaliando os projetos da Petrobras. Então, se a Petrobras paga 6, 7% de juros, que eu também considero alto, perto da rentabilidade das taxas internas de retorno dos projetos da Petrobras, essa dívida é baixa, né? Então, aqui não há nenhum problema, não há nenhuma decisão equivocada, né? O equivocado aqui seria você não ter um resultado financeiro líquido, né? Alto, né? Você tem que ter um prejuízo financeiro, né? Isso no balanço. Quando a gente fala lá, resultado financeiro, se não me engano, em 2018, o resultado financeiro líquido da Petrobras não foram 7 bilhões de dólares, foram 21 bilhões de reais, né? Seria muito ruim se a Petrobras não tivesse aquele resultado financeiro líquido, né? Seria muito ruim. Agora, naquele resultado financeiro, também é muito importante dizer para o senhor presidente da Petrobras que ali não é só pagamento, não. Quando a gente, no conceito contábil de despesa financeira, né, o grande crescimento da dívida e os resultados financeiros negativos da Petrobras decorreram de desvalorização cambial, não é pagamento efetivo. Então, eu creio que o senhor presidente da Petrobras esteja enganado. Esses 7 bilhões aqui, né, muito provavelmente ele está se referindo ao resultado financeiro líquido. E aqui nós temos que considerar a desvalorização do câmbio que ocorreu, né? De 2010 a 2018, nós saímos do câmbio lá de 1,6 para mais de 4, né? Então, todas essas informações são muito importantes.